Salve geral, eu sou a Lorena Santos e está no ar o podcast do Avesso, a cadeia produtiva da moda preta. Hoje a gente está com a Lidiana Almeida, dona da Cadeu, e nós vamos conversar sobre brechó, curadoria e sustentabilidade. Lid, seja bem-vinda, tá? E fique à vontade para se apresentar. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu sou dona do brechó Cadô, né? Trabalho aí com brechó já faz alguns anos. Na verdade, minha jornada na moda começou muito cedo. Sim. Desde meus 19, 20 anos aí eu já via, né, em mim essa paixão pela moda sustentável. Mas o que me despertou mesmo pro brechó foi quando eu comecei a fazer faculdade de moda, que eu vi que eu acho que a moda não era só a roupa. Eu acho que a moda, ela envolve causa, ela envolve propósito. E aí surgiu o brechó Cadô. E muita história, né? Muita história, né? Que legal. Ô, Lid, conta como é que foi seu primeiro contato ali com a moda. Eu era muito nova, né? Eu lembro que eu tinha uma irmã que ela andava muito bem vestida, assim, a gente ainda morava na periferia e tudo. E eu pegava as roupas dela escondido para poder ir para a escola. E aí eu me lembro que nessa época minha mãe comprou uma máquina de costura. Sim. E eu comecei a apertar as pernas da minha calça, que naquela época a gente usava calça skin. A gente está falando de anos 90, né? Sim. E foi quando eu comecei a frequentar os brechós perto da minha casa. Eu lembro que eu tinha uma vizinha, Lúcia, ela tinha um brechó e eu ficava horas lá. E eu era apaixonada, era muita coisa legal, muito acessório, muita bolsa diferente. Então eu comecei a comprar as coisas lá, baratinho, né, naquela época, e transformar. Eu mesmo transformava as peças. Você customizava? Customizava, fazia upcycle, que naquela época não tinha esse nome, né? Mas já existia, né? Já existia, a gente pegava, transformava vestido em capa. Eu fazia umas coisas muito diferentes. E saía pra rua com as roupas. Sim. Então, a moda, ela estava presente na minha vida desde sempre com essa característica de me expressar. Eu gostava de vestir diferente, eu gostava de me expressar de alguma maneira. E eu consegui fazer isso através da moda desde novinha ali, sabe? Sim. E é isso. Uau! Geralmente sempre tem essa raiz, assim, né? Às vezes é uma herança de mãe, de vó, de tia, mas das histórias que a gente tem ouvido, sempre passam muito pela infância, assim, né? O primeiro contato, né? Eu lembro que eu desbravava também o guarda-roupa da minha avó. Minha avó tinha sapatos coloridos, azul, verde, vermelho, né, e blazer, eu usava muito blazer, e eu ficava louca, sabe? Então eu entrava ali e eu fazia várias composições malucas, mas eu acreditava que estava assim, incrível, sabe? E essas memórias ficam, né? Eu amo blazer, xadrez, coisas assim que tem essa aparência de antigo, de nostálgico, eu adoro, então. Sim. Suspeitíssima. E na faculdade, você já entrou na faculdade sabendo que você queria trabalhar com brechó? Ou você entrou, foi estudar e aí foi entendendo, né, como é que aquela cadeia ali funcionava e de repente deu um start e você falou, cara, quer saber, eu acho que pode ser o brechó. Conta como é que foi esse start assim pro brechó, né? Então, eu amo alfaiataria, adoro, e um dos meus objetivos era criar uma marca de alfaiataria. Então, entrei na faculdade, falei, vou me capacitar, vou me preparar, vou entender como funciona. Sim. Mas aí, em uma das aulas, uma professora minha começou a falar sobre a questão do mercado da moda, né? Como que o mercado da moda, ele poluía, a questão de trabalho escravo. Sim. E teve uma campanha na época de quem fez suas roupas, não sei se vocês lembram disso. Lembro. Ainda existe, né? Ainda existe, Fashion Revolution. E aí ela passou pra gente o vídeo do Rana Plaza. Nossa, aquilo me impactou profundamente, assim, porque desde os meus 19 anos eu trabalho muito em projetos sociais. Eu comecei, por exemplo, no Morro das Pedras. Sim. Trabalhando lá com crianças, ensinava as mães a costurar e tudo. Então, essa questão social me pegou demais. E para mim era inconcebível eu realizar os meus sonhos em cima, às custas da dor, do sofrimento de alguém.
E entrar para as estatísticas, né? Aquelas mesmas que foram apresentadas ali, né? Exatamente. Então isso começou a me incomodar muito, eu comecei até a questionar se eu iria continuar ou não. Mas aí eu pensei, falei, gente, eu já tive brechó, né? Eu lembro que em 2017, eu morei em São Paulo um tempo, e antes de eu morar em São Paulo, eu tinha um brechó aqui em Belo Horizonte. Eu tive que fechar porque eu me mudei para lá. Eu pensei, bom, brechó é moda sustentável. Muito. E vai direto contra essa cadeia produtiva que oprime, que polui. Sim, que do consumismo, né? Em situação de trabalhar na escravidão, o consumismo, então eu vou continuar. Com esse projeto vou desenvolvê-lo, vou aperfeiçoá-lo. Que legal. E aí eu comecei a trabalhar com brechó mais profundamente, dedicando, investindo tempo, ensinando a respeito, participando de congressos sobre sustentabilidade na moda. E aí foi isso. Né? É uma jornada, né? É uma jornada. E aí queria que você nos contasse também a jornada da curadoria, né? Porque também é muito trabalho para que você deixe a loja, deixe o brechó com o volume de peças, né? Que segure ali seu mês, né? Então, eu queria saber como é que era essa curadoria, assim. No meu brechó, por exemplo, eu tinha uma característica que até dificultava um pouco esse processo de curadoria, porque eu trabalhava com vintage. Ah, sim. Então, era muito mais difícil conseguir peças, né? Com certeza. Mas a gente tinha que garimpar. Ir nos bazares, viajar. Sim. Eu já cheguei a garimpar peças fora de Minas Gerais, porque eu acho que o brechó ele tem essa questão de você ter esse cuidado, você precisa ter esse cuidado de levar para as pessoas aquilo que você usaria. Aquele cuidado, aquela dedicação de você olhar a qualidade do tecido. Sempre quando eu dou aula de curadoria, eu falo, olha, pega o tecido, dá uma puxada nele antes de você levar ele para sua casa, antes de alguém experimentar. Porque às vezes, por ser uma peça muito antiga, ela pode estar esgarçando, o tecido pode estar desgastado. Então esse processo de curadoria realmente ele precisa ser muito delicado, ter muita dedicação, para você não entregar para as pessoas coisas ruins, peças já desgastadas, que podem até reforçar aquele discurso, né, que muita gente tem, de que brechó tem roupa velha, de que todos esses preconceitos que as pessoas já têm em relação ao brechó. Então a curadoria, ela é um processo que exige muita atenção, muito cuidado, você conhecer de tecido, fundamental, você saber o né? que você está levando, né? Porque existe hoje um certo preconceito com os tecidos de poliéster. Há muito preconceito. Muito. Mas existe um poliéster antigo que ele tem uma característica totalmente diferente, ele se comporta no corpo de maneira totalmente diferente. Então, às vezes, você vai deixar de pegar uma peça que tem um valor agregado muito legal, porque na etiqueta está escrito poliéster. Isso. Então, até nisso você precisa saber como que tecido é esse? Quando ele foi feito? Quando ele foi fabricado? Tudo isso engloba a curadoria, né? E esse garimpo, ele hoje em dia é bazar de igreja, de centro, né? De bairro. É viajar para outros lugares para você adquirir coisas diferentes. Eu já me aventurei também comprando coisas pela internet, mas eu não fui feliz. Eu ia te perguntar sobre isso, se você já, porque hoje tem muita gente que faz isso, né? Compra lotes e recebem esses lotes, né? Fechados. Mas eu fico pensando, gente, assim, e o fator surpresa, né? Assim, será que a pessoa escolheu essas peças ou é um lote que o que tiver ali dentro é seu, né? Tem pessoas, eu já conversei com pessoas que me disseram que deu tudo certo para elas. Nossa, eu comprei o lote, foi ótimo. Mas a minha experiência não foi boa. Então eu preferi não correr o risco de novo. Claro. Né? Eu comprei umas peças e quando elas chegaram todas ruins. Né? Rasgadas, tecido desgastado, poído, mau cheiro. Eu compro muito blazer, né? Sim. Os blazers a pessoa vê batido na máquina. Blazer você não lava na máquina, né? Você tem que lavar seco, é todo um processo.
Então eu perdi dinheiro mesmo, foi um investimento. Sim. Além das peças que eu comprei, teve o frete. O tempo que você esperou para chegar. Eu esperei. Então eu preferi não fazer isso mais. Sim, porque ainda o tempo de espera e ainda tem a lavagem, né? Isso. Porque eu sei que as brecholeiras, elas são muito criteriosas, né? E então a peça chegou, elas, além de investigar, elas lavam as peças, elas passam essas peças para depois, né, precificar e colocar na loja, né? Então é um trabalho muito minucioso, né? Muito, muito. Uma peça chega, tem toda uma sequência de tarefas que você precisa fazer, né? A gente separa as peças, aquelas que tem alguma avaria, né, um botão faltando, um zíper, porque pode acontecer. Às vezes você vai no garimpo, tem uma calça que ela tá ótima, ela só tá com um zíper ruim. A gente essas peças, eu particularmente mando para costureira. Tem uma costureira, uma amiga, trabalha super bem, que eu mando para ela. E quando essas peças voltam, aí eu já faço esse processo de lavar, de passar, a gente passa, né? Lava, passa. Sim. Se tiver alguma manchinha de ferrugem, tem aquele processo também de tirar a ferrugem. Então é muito delicado e demorado. Sim. Até uma peça chegar no guarda-roupa de uma pessoa, passou ali semanas. Por isso que eu acho que é tão importante a gente falar desse tema, porque às vezes as pessoas ainda não entendem a jornada de uma peça. Até chegar no guarda-roupa da pessoa, até chegar na loja, né? Quando a pessoa entra na loja e vê aquela diversidade de acessórios, de roupa, de calçado, de bolsa, chapéus, tudo. Mas tem toda uma jornada antes ali, né? Toda uma jornada. E aí isso ainda fica mais demorado quando a dona de brechó trabalha sozinha. Porque o mercado de brechó cresceu muito, e você já tem brechós aí com equipes grandes, né? 3, 4, 5 pessoas trabalhando ali. Mas ainda existem muitos brechós que é só a pessoa mesmo, o brechó, a pessoa que criou aquele projeto. E ela faz tudo. Ela é a pessoa que garimpa, que lava, que passa, que precifica, que tira foto, que posta na internet, que faz o marketing, tudo. Então é um trabalho enorme. Isso quando ela não é a modelo também. Que na maior parte das vezes é ela mesma, né? E aí é o que você falou, é a que vende, é a que coloca, entrega para o motoboy e tem que ficar controlando se chegou, e ao mesmo tempo tem gente dentro da loja, o WhatsApp não para, né? E então, assim, é uma logística também alucinante, né? Alucinante. Deve ser uma delícia, deve ser muito gostoso pelo fato de você estar em meio às histórias, né? E às gerações, que o que me interessa muito na moda são as décadas, né? Porque cada década conta uma história, né? Então tem a história, as suas problemáticas e as suas vitórias e conquistas, mas quando a gente está dentro de um brechó, a gente vira uma personagem dentro da história da humanidade, porque tem peças que são super antigas, né? Tem aquelas que são recém-chegadas, tem aquelas que foram herdadas e foram passando de geração em geração em geração, até a hora que alguém falou, olha, agora para mim deu, e eu quero passar. Eu quero doar, eu quero vender. E aí ela acaba chegando lá no brechó. Eu já fiz várias compras em brechós e já encontrei peças assim, de modelagem dos anos 50, sabe? Já vi modelagem de perto da década de 20, né, que é aquela modelagem mais baixa, e eu ficava, meu Deus, sabe? Eu ficava encantada, porque você não acha modelagem da década de 20 mais, da década de 50, a de 50 ainda vai e volta e tal, mas de 20, muito difícil, né? Eu tive uma experiência muito legal com o garimpo lá em São Paulo, que quando eu cheguei em casa para poder, eu olho todos os bolsos, né, para poder ver se tem alguma coisa, que pode manchar a peça na hora de lavar. E algumas peças você encontra assim, coisas muito interessantes. Eu encontrei bilhetes do metrô de São Paulo de 83, 87. Eu sei que era muitos anos atrás, assim. Eu guardo, né? Inclusive tá lá que eu quero fazer um quadro. Que é legal. Eu comprei uma bolsa de couro da Argentina. Nela tinha os jornais de 58. Olha.
que a pessoa embolou ali para poder encher, né? Fazer Sim. um volumezinho. Então eu encontro várias coisas, assim, às vezes nos bolsos, e eu vou e guardo, porque eu falo assim, depois eu vou fazer um quadro, porque é legal, Não, história, é né? muito legal. E como que essas histórias vão se cruzando, né? Sim. E entrelaçando, assim, onde que você compra uma bolsa e vai imaginar que você vai achar um jornal antigo, né? Bilhete de metrô de 89. Isso é muito legal. E essas histórias também precisam ser contadas, né? Sim, a gente fica imaginando, né, aquela pessoa, quem usou aquela roupa, Da né? onde que estava voltando, Isso. para onde que estava indo. E eu acho interessante porque as pessoas têm muito aquela coisa assim, brechó, tem roupa de morto, tem roupa de não sei o que, não sei o que. Mas eu olho de uma maneira diferente. Quem usou essa peça, né? A história dessa pessoa, por exemplo, esse blazer. Maravilhoso. Eu fico pensando em quem usou essa peça, né? Porque é super bom gosto, assim, tudo. E é uma peça dos anos 70. Percebe-se pelo recorte. Sim, eu penso em quem será? Quem foi essa pessoa? O que essa pessoa fez? Isso é muito legal, isso é a história do Brasil, né? O povo brasileiro, né? E eu acho que isso está muito assim dentro da nossa característica, porque, principalmente quem vem de periferia, cresceu usando roupas de outras pessoas. Com certeza, isso marcou gerações e gerações. Eu sempre herdei peças de primas que até eram mais novas que eu, mas eu era mais miudinha e minhas primas eram corpudas e altas, então as peças delas vinham para mim, né? E o meu irmão também herdava de outros primos, assim, sabe? E isso é muito legal, muito, né? Muito. Isso é muito legal. Você está falando sobre também essa investigação das peças. Eu lembro que no tempo da faculdade, a gente tinha uma professora que falava muito sobre isso. Para a galera que queria trabalhar com brechó, com curadoria, né? Ela falava, gente, vocês chegaram para garimpar, independente de onde seja, chegou uma sacola de doação, você vai ter que fazer uma curadoria. Você foi para o bazar da igreja, você vai ter que fazer também. Ela falava para a gente sempre virar a peça ao avesso. Isso. Ela falava, virem a peça ao avesso e vejam que conversa que tem ali. Às vezes pode ter um furo, né? Às vezes é a avaria, né? Depende, é um bolso que está furado, é um zíper que está estragado, né? Já está sem botão, a etiqueta aquelas etiquetas que vinham bem nas costas assim das calças, né? Eu lembro da década de 90 que aquelas marcas tradicionais investiam muito na etiqueta do lado de fora, né? Então ela sempre falava disso, assim, investiguem a peça ao avesso, investiguem se a costura foi bem feita, investiguem se a costura está batendo, se está tudo certinho. Eu tenho, assim, uma paixão pessoal com a questão de costura, porque eu sou costureira, né? Eu peguei uma máquina a primeira vez aos 13 anos e não parei. Eu parei agora, porque minha vida tomou outro rumo, mas já fiz ternos, vestidos de festa, roupas do dia a dia. Eu amo costurar. Sim. E eu sempre olho as costuras. E eu acho fantástico peças que você vira ela do lado do avesso e aquela costura você consegue identificar que ela é feita à mão. Pois é. Eu acho incrível, porque eu fico pensando, gente, um momento da história que as pessoas tinham tempo de fazer roupas à mão. Ou não tinha recursos também, né? Eu fico pensando nisso. Sim, né? Claro, mas eu falo pela questão de que hoje o mundo é tão corrido, as coisas acontecem tão rápido, que dificilmente a pessoa ela vai ter esse tempo, essa paciência de parar e fazer uma roupa, e planejar uma peça à mão. É muito sensacional isso, né? E eu assim, durante muito tempo eu até tive umas peças xodó, sabe aquelas peças que você fala assim, não vou desfazer delas? Sim. Porque eu ficava apaixonada de ver as costuras, assim, costuras francesas, né, aquelas que são embutidas 2 vezes, o cuidado da pessoa de fazer uma peça de qualidade e ter o trabalho de embutir a costura 2 vezes para não aparecer nada, nenhuma rebarba de tecido. Eu ficava assim com essas peças no guarda-roupa só para olhar. Eu falava assim, não, para com isso. Eu queria que você contasse um pouco sobre exatamente essas peças afetivas, sabe? Pode ser peças que venham do seu guarda-roupa, que tem uma história afetiva que é marcante para você, né? Ou também peças do seu brechó,
que passaram pela sua curadoria e que, sabe, elas são inesquecíveis, assim, elas são aquelas contadoras de história. Eu tive uma peça X que a história dela aí conta um pedaço, conta a história toda aqui pra gente, porque é muito legal quando tem essa, além da história, essa afetividade, né? Sim, eu tenho uma peça, inclusive ela está lá no guarda-roupa, porque eu falei que ela ainda vai me servir. É um vestido dos anos 50. Ele é feito todo de linha. E ele é maravilhoso, ele é inspirado no Mondrian. Nossa. Era a coisa mais linda, assim, azul forte com vermelho e branco. Inclusive eu cheguei a fazer uma sessão de fotos com uma modelo maravilhosa. Se vocês forem no meu perfil, vocês vão ver lá esse vídeo. Ficou assim, maravilhoso. E ela estava com um sapato também dos anos 20. Então ficou uma combinação maravilhosa, assim, de décadas. E esse vestido, ele é um xodó pra mim, assim. Ele tá no guarda-roupa, um dia eu vou usar ele ainda. Porque ele mistura isso, ele mistura a qualidade do tecido com a arte, que Mondrian foi, né, um artista fantástico. Sim. E a década, né? Então, assim, eu acho muito lindo. Assim, eu tenho uma afeição por essa peça. Já me ofereceram bastante dinheiro por ela. Eu falei, não, ela tá aqui bem bonita, da roupa um dia ela vai ser. E como que é essa peça? Como é que foi o seu encontro com essa peça? Isso foi muito interessante. Eu estava numa feira de rua na UFMG, na Escola de Arquitetura. E aí passou uma senhora falando assim, olha, eu vou desmontar meu stand, eu tô com algumas peças ali, você quer dar uma olhada? E eu falei assim, tá, daqui a pouco eu vou lá. E aí passaram várias pessoas, e sabe aquela peça assim que todo mundo olha e deixa passar? Todo mundo olha. Quando eu bati o olho, primeira coisa, a combinação do azul com o vermelho me atraiu. Eu achei, falei assim, nossa, que cor, que combinação bonita. Quando eu peguei a peça e olhei, eu me apaixonei, eu senti, e eu tenho uma emoção com a roupa, assim, eu sinto uma emoção com algumas peças. E eu falei, nossa, que coisa maravilhosa essa peça. E aí eu peguei, comprei a peça na mão dela, e depois as meninas, depois que eu enxerguei a peça, todo mundo chegou e falou, nossa, que vestido bonito, eu quero ele, quanto que você me vende? Mas eu não vendi, tá? Mas foi uma paixão, assim, né? Eu apaixonei por essa peça, amor à primeira vista. E tanto que eu usei para fazer essa sessão de fotos, a modelo me implorou para vender. Eu falei, não, essa peça ela vai ficar comigo. E ele é lindo, assim, ele é lindo, ele tem um recorte muito diferente, vários botões aqui na lateral e uma fenda. Então, assim, é muito sensual. Isso que eu fiquei imaginando, assim, uma mulher nos anos 50, usando aquele vestido, o poder que ela transmitia, a quantidade de histórias que passa na mente quando você vê uma peça como aquelas. Sim. É muito legal. E também o fato da peça estar disponível a vários olhares e mãos, né? E ela ficar ali. Sim. Né? E aí a hora que a gente olha e fala, assim, às vezes você olha até a distância, e você fala assim, gente, que peça é essa? Né? E aí quando a gente chega, só confirma aquilo que o nosso olhar apurado já nos contou até a distância, que é uma peça diferenciada. É verdade. E foi tanta paixão, assim, por essa peça que no mesmo dia que eu comprei ela, eu achei uma Versace. Olha só. E eu vendi a Versace, mas ela eu não consigo. Eu ainda vou usar, você vai ver. Eu vou postar no Instagram. Não, tem certeza que vai. Vai sim. É maravilhoso, assim. Tem peças que nos ganham, né? Sim. E são encontros que tinham que acontecer mesmo, né? Mas é isso, eu quero ver sim. Eu quero ver essa peça. E outra também, né? Os próximos capítulos dessa história, né? Sua com essa peça, esse reencontro de novo, né? Sim. Mas vai ser na hora certa. Vai sim. Né? Lídia, eu queria que você contasse um pouco também sobre essa fase agora da consultoria. Sim. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar com brechó e eu comecei a frequentar eventos, né? Feiras e tudo, eu tive a curiosidade de ver o que as outras donas de brechó estavam fazendo. E eu percebi que havia uma necessidade muito grande
exatamente essa de entender esse processo de curadoria, processo de precificação, porque você não vai comprar uma peça de 10 e vender de 20, não é assim que funciona. Não. E o seu trabalho, essa dedicação, o seu tempo. Então eu vi que havia essa necessidade de capacitar as donas de brechó, eu chamo de brechonistas, né? Sobre como que você valoriza o seu trabalho, como que você expõe o seu trabalho, como você apresenta o seu trabalho. E aí eu criei uma turma lá no bairro Confisco. Durante 6 meses eu tive mais ou menos ali umas 12 alunas, todas donas de brechó. E durante 6 meses, de 15 em 15 dias, a gente se reunia presencialmente e eu ensinava para elas como tirar foto, como fazer curadoria, precificação, administrativo, como que você gerencia o seu estoque. E eu vi, assim, que aquilo fez muita diferença no negócio delas. Muita diferença mesmo. Elas seguiram em frente. Algumas até hoje me chamam, conversam comigo, perguntam se vai ter o curso de novo. E aí eu vi assim, olha, eu posso oferecer esse serviço, né? Essa oportunidade para essas donas de brechó, aprender como levar o que elas já fazem de uma melhor maneira possível. Né? Melhor do que elas já fazem, porque elas fazem bem. Mas eu acho que a gente pode aperfeiçoar isso para que as pessoas valorizem mais, para que as pessoas entendam que você não está vendendo ali, você não pegou a roupa numa sacola e não pendurou e colocou lá na arara. Exatamente. Então, isso era uma coisa que eu levava muito para elas. Vocês precisam entender todo o trabalho que está por trás dessa peça que você colocou na sua arara. E você precisa valorizar isso. Então, eu comecei a fazer essa consultoria, né? Começou com essa turma, agora eu faço esse trabalho mais individual. Né, de conversar, de orientar, de falar, olha, como que você... Até mesmo porque uma coisa que eu percebi nesses anos trabalhando com brechó é que é um mercado diverso. Eu trabalhava com vintage, mas tem gente que trabalha com outlet hoje, por exemplo. Exatamente. É totalmente diferente. Tem pessoas que trabalham com casual, pessoas que... Eu conheço donos de brechó, por exemplo, que só trabalha com marcas importadas. São negócios totalmente diferentes. E aí eu vi que essa necessidade de trabalhar no individual. Né? Você orientar a pessoa, olha, o seu negócio é esse, você precisa trabalhar dessa maneira, se você quiser fazer com que as pessoas valorizem o seu trabalho. E hoje eu estou fazendo esse trabalho, né, dessa consultoria particular para donas de brechós. Que é um trabalho mais personalizado. Né? Então eu faço trabalho que ele é totalmente personalizado, né, dentro ali da necessidade de cada dono de brechó. E eu tenho um cuidado também de orientar as donas de brechó sobre qual que é o verdadeiro propósito, né, do brechó, de você falar sobre o modo sustentável. Porque muitas pessoas usam isso porque está em alta. Mas a moda sustentável é uma causa, né? A gente sabe que a moda, ela é política. Você vê isso nas passarelas, como que estilistas utilizam para protestar contra desigualdades, contra agressões aos direitos humanos. Críticas sociais. Então, quando você fala de moda sustentável, você está falando de algo sério. É importante você entender isso. Não é só mais uma forma de ganhar dinheiro. De engajar. Não. É uma pauta que você faz urgente, né, Lid? Urgente. Quando a gente fala de moda sustentável, a gente está falando do futuro da moda, né? Da cadeia produtiva que polui, que mantém pessoas muitas vezes em situações análogas à escravidão. E você, como dona de brechó, está combatendo diretamente esse mercado que está poluindo, que é um dos mercados que mais polui hoje no mundo, né? Exatamente. Então, Lid, eu percebi uma crescente dos brechós depois da pandemia. Claro que Belo Horizonte, e eu acredito que o Brasil todo, tenha brechós, mas vamos falar do nosso recorte aqui em BH, que a gente já tinha um número grande, e eu percebi um aumento, assim, um pico mesmo, depois da pandemia, né? Sim, verdade. É verdade, e uma das coisas que favoreceu muito esse aumento dos brechós foi o movimento em Belo Horizonte, né,
por trás desses eventos de moda sustentável, eventos de feiras, né? Feiras de brechó. Às vezes feiras locais que começaram a incluir os brechós. Exatamente. Isso foi abrindo portas, né? Inclusive no ano passado, nós começamos um movimento aqui em Belo Horizonte. Eu não faço mais parte do movimento, mas ele continua firme, chama Circuito de Brechós. Sim, conheço. Fazendo diversos eventos aqui em Belo Horizonte. Esse é só um dos movimentos que tem. Tem vários, né? Que inclusive eu participava muito. Eventos na Feira Spot, Minas Moda Autoral. Tem vários eventos. E geralmente eles acontecem sempre uma vez ao mês, não é isso? A gente tem, inclusive, muitos eventos que já estão fixos em Belo Horizonte. Eu não saberia te falar agora, mas se você for conferir a agenda, já tem eventos que são fixos, que você, todo final de semana ali, você vai ter o brechó para você garimpar, para você adquirir, porque Belo Horizonte está começando a valorizar muito a moda circular, a moda sustentável, né, a roupa antiga. Sim. Eu lembro que ano passado eu participei de uma feira ali no Mercado 104, na Praça da Estação, e eu recebi clientes de São Paulo, assim, que vinha porque queria comprar peças vintages, e havia ouvido falar do trabalho que estava sendo feito aqui em Belo Horizonte. Eu achei fantástico, né? Com certeza. Porque a gente, às vezes, sai daqui para poder ir para São Paulo, para garimpar, e eles vêm de lá aqui para poder ver o cenário da moda sustentável em Belo Horizonte, que está crescente e vibrante. Exatamente. E aí também é uma virada de chave, né? Sim. Porque geralmente o caminho é daqui para Rio, daqui para São Paulo. E aí a gente vê a galera de lá vindo buscar aqui, né? Mas não poderia ser diferente. A gente tem um cenário de moda muito legal assim, em Belo Horizonte. O Ronaldo Fraga é um exemplo disso, um estilista fantástico. E muitos outros, né, que a gente sabe que saiu de BH, que marcou o cenário da moda em Minas. Então, eu acho que com brechó não seria diferente. A gente tem um olhar especial, né? A gente tem... Eu acho que essa nossa característica acolhedora, ela se manifesta também na maneira como a gente faz moda. Com certeza. Mesmo que ela seja circular. Então isso é muito legal, isso que faz a diferença assim, no mercado da moda circular em Belo Horizonte. E a moda circular é o futuro, né? É o futuro da moda. Eu penso que tanto a moda circular quanto a moda autoral, elas são o futuro, porque eu não sei como que o planeta aguentou tanto, né? Se faz muito urgente a mudança de consciência, mas também de postura. Né? O jeito que a gente tem de consumo, de compra, né? Isso precisa melhorar, precisa avançar e muito, né? Muito. Se a pessoa der um Google ali, ela vai ver o que acontece no deserto do Atacama, a quantidade de roupas que é lixo, né? Vira lixo ali. Infelizmente. O mar no sul de países asiáticos de roupa, porque as pessoas não conseguem lidar com tanto que elas compram. E coisas descartáveis, roupas que você lava 2, 3 vezes, você tem que jogar fora. Porque aí a gente está falando das grandes indústrias. O fast fashion. Né, que produzem de forma irresponsável, né, e com zero qualidade. Porque onde que você compra uma roupa que na segunda lavagem a roupa foi? Exatamente. Ela rasgou, o silco trincou. Isso não existe, encolheu, né? Então, assim, a gente tem que apostar em roupa que foi feita para durar, para quem produz, né, em menor escala, roupa que foi feita para durar. E também, cada dia que passa, a gente se apossar mesmo, fazer bom uso dos brechós. Exatamente. Que tem ali um acervo, né, imenso de acessórios, de calçados, de óculos. Eu entrei em um que fica numa maleta e eu vi uma coleção inteira só de óculos. E eu nunca vi tanta diversidade de óculos, sabe? Dá uma pane na cabeça da gente, porque você pode levar 1 ou 2 e tem assim 30 e cada estilo, e cada década que você fica assim, cada material, né?
Tem essa riqueza. Assim, eu suspeito para falar, porque do sapato até os brincos, tudo eu comprei em brechó, gente. Esse sapato aqui eu comprei no brechó de um amigo que ele é do Nordeste, assim, ele é maravilhoso, ele é super colorido, assim. E eu sou uma consumidora de brechó, viu, gente? Eu posso falar que eu sou mesmo. Então, assim, eu uso brechó mesmo, não Sim. é demagogia, não, eu uso brechó. É o meu estilo de vida, Sim. é a minha maneira de viver, sabe? Eu vou em brechó, eu frequento os brechós do meu bairro, eu faço amizade com as donas de brechó, mando mensagem. Esses dias uma dona de brechó postou assim, gente, o brechó tá fechado porque eu não estou bem de saúde. Mandei mensagem, perguntei, você melhorou e tudo? Porque a gente cria essa amizade, vínculo, né? Você vai lá, às vezes você não vai comprar nada, mas você vai para poder conversar. Bater papo, trocar. E acaba também que a gente não se contém, né? Já dá uma olhada, experimenta, né? E vira um estilo de vida mesmo, assim. Hoje, meu ciclo de amizade, todos são de donas de brechó. Olha só. Minhas amizades, porque você começa a conviver com as pessoas que têm aquele mesmo pensamento que você, que pensa, né, que deseja o mesmo que você, que acredita no mesmo que você, e aquilo ali você vai difundindo esse pensamento, vai criando amigos. É bem legal. Assim. E vira uma rede, né? Uma rede potente, né? Potente de apoio também. Sim. Porque uma vai apoiando a outra, você tá com dificuldade, você tem com quem contar, fala, olha, tô com dificuldade numa coisa aqui e tudo, e vira, assim, amigos. Porque eu penso que as dores são muito parecidas, né? Sim. As angústias, né, de quem empreende dentro desse segmento, né? Então, essa rede, ela é afetiva, porque quando uma chega com uma dor, a maioria das que estão ali já experimentou essa dor, né? Então, tem esse acolhimento, assim, e isso ajuda muito a fortalecer para que aquela mulher consiga seguir fazendo o seu trabalho, né? Exatamente. Eu já vi, assim, relatos de algumas donas de brechó que passaram por processos de depressão, adoecimento, por não saber o que fazer, e quando se reuniu com outras, passou por aquele momento, conseguiu fazer o negócio crescer, porque realmente como é que eu posso dizer, um grupo de apoio, é uma rede de apoio, né? Então é muito legal. E a gente vê essa característica aqui na moda circular em Belo Horizonte. Eu acho que é uma característica nossa. Não há competição, a parceria. E até mesmo, como eu mencionei no início, o mercado de brechó é muito amplo. Então, às vezes, você está com uma pessoa que tem um brechó do lado do seu, mas você vai encontrar coisas totalmente diferentes, estilos totalmente diferentes. Então, você não precisa se preocupar. Você tem que fazer o seu trabalho. Exato. Fazer muito bem, porque as pessoas, elas conseguem identificar quando um trabalho está sendo perfeito, com propósito, com causa, e quando é uma coisa que a pessoa faz ali por motivos errados, ou apenas para ganhar dinheiro. Porque isso é importante, a gente sabe. Mas eu acho que tem algo mais do que isso, né? Tem uma mensagem por trás, tem parceria, tem conexão, e isso é muito importante. Sim, e o consumidor, o radar dele tá muito apurado, né? Ele sabe. O consumidor, ele percebe, né? Seja pela apresentação, quando ele chega, seja quando ele vai trocar uma ideia com a dona do brechó, né? Percebe. Não tem como. E, assim, o brechó tem essa particularidade da história, né? Da memória. Então, não dá para fazer de qualquer jeito. Não tem como, né? Eu fico pensando nisso. Porque vocês lidam com afetividade, com muita história, com cultura, né? Peças que vêm de outras culturas de fora e chegam aqui, né? E aí a peça chega, aí você fala, puxa, eu preciso pesquisar mais sobre essa peça. Essa padronagem, ela é nova, nunca tive uma dessa. Lá vai cultura, lá vai conhecimento, né? Então é um trabalho muito árduo, porque a gente contou dessa jornada toda, né? Do início até chegar na loja, no guarda-roupa da pessoa, né? Fora toda a logística, gestão, comunicação, né? A pessoa que está ali na linha de frente segurando e sustentando esse negócio, né? Mas nós sabemos que
todas as pessoas, assim, as pessoas que trabalham com brechó têm esse propósito do sustentável, né, da valorização, da curadoria, da educação, de educar os clientes para que eles entendam que, gente, não é porque só tem roupa de morto. Não, gente, tem um outro contexto aqui, né? Que é igual você trouxe. Puxa, quem será que vestiu essa roupa, né? Que será essa história, assim, né? Então, eu fico também pensando nisso, né? É muito interessante, é muito rico. Muito. Né? É muito rico. São muitas histórias que se cruzam, entrelaçam, né? Lide, eu queria que você contasse pra gente, né? Essa novidade que é o livro, né? Sim. Essa novidade desse ano. Dá um spoiler aí pra nossa audiência. Sim, eu estou escrevendo um livro. Na verdade, ele já está pronto. Estou aguardando a editora liberar já, mas ele se chama Leia Isso Antes de Desistir. Olha! Esse livro, ele conta um pouco da minha trajetória, né, convivendo com a depressão. Uhum. E ele tem esse nome exatamente porque eu já desisti muitas vezes, né? Uhum. Inclusive, pensei algumas vezes em desistir da vida. O brechó foi uma coisa que me ajudou muito nesse processo, né? Houve um momento na minha história em que eu tive fobia social e tudo, então começar a frequentar eventos e fazer amizades me ajudou muito nesse processo, sabe? Sim. Então esse livro, ele é como se fosse um diário, onde eu peguei várias confissões que eu fiz nessa trajetória minha de convivendo e lutando com a depressão. Sim. E eu vou contando situações ali que eu vivi no dia a dia. E no final ele tem um pouco sobre como que foi esse meu processo de recomeçar. Né? De recomeçar depois dos 40, na verdade. Né? Porque eu fiquei aí mais ou menos uns 8 anos nesse processo de lutar para poder permanecer. Claro. Então, eu decidi escrever esse livro para celebrar esse momento que eu estou vivendo agora, né? Depois desse último ano, aconteceram muitas coisas, eu perdi minha mãe no ano passado, mas o ano passado, mesmo com a perda da minha mãe, foi um ano muito especial para mim, porque o Brechó Cadô, nós participamos de vários desfiles. Sim. A gente participou do Brasil Fashion Week, eu levei, pessoas com vários corpos, várias identidades para passarela, foi muito legal, assim. E eu lembro que eu enterrei minha mãe no dia 10, no dia 14, era meu primeiro desfile de abril. E eu tive que ir, eu falei, não, eu vou lá, eu vou levar o que eu acredito. E queria muito que a minha mãe estivesse lá para poder assistir isso, ela não estava, mas eu senti assim que eu tinha que fazer aquilo por ela. E esse meu primeiro desfile, eu levei muita alfaiataria, e muita representatividade, sabe, vários corpos, e foi muito lindo, assim. Então o ano passado foi muito marcante para mim, e aí eu decidi celebrar essa transformação, esse recomeço que eu vivi nesse último ano escrevendo esse livro, né? Então quem abrir, quem lê esse livro vai me conhecer, como eu nunca contei para ninguém, como eu nunca mostrei para ninguém, porque querendo ou não a gente se esconde muito, né? Claro, nós usamos muitas máscaras, né? Sociais, né? Isso. Até para existir dentro dessa sociedade, né? E eu me escondi muito, porque eu tinha que manter aquela aparência de pessoa forte, mas só eu sabia o que estava acontecendo. Sim. Então eu entendi que eu precisava celebrar essa conquista de estar bem, de estar aqui, de estar nesse novo momento da minha história. Eu vou fazer 3 anos de casado de 17, agora de agosto. A minha esposa é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E eu falo um pouco sobre como que foi difícil para mim me aceitar, lidar com essa mudança de vida, né? E como ela me apoiou em tudo, assim. Todos os projetos, tudo que eu comecei, que eu desisti, ela estava comigo. Sim. E esse livro fala disso. E eu espero que vocês gostem do que vocês vão encontrar. Nossa, com certeza, uma história, assim, falando da sua história na moda, tô muito feliz, tô muito satisfeita de ter escutado, né, tudo, essa aula toda que você nos deu, eu já sabia
um pouco de curadoria, né? Um pouco de brechó, mas é diferente quando a gente tem a oportunidade de ouvir uma pessoa que tem uma vivência ali, né? E além de você ter a vivência, você tem um amor pela moda, né? E propriedade para dizer dela. Sim. E isso é lindo, sabe? É muito bonito. Eu adorei saber mais de você, mais da sua história. Agradeço muito a sua contribuição dentro desse mercado, que a gente sabe que é muito difícil, é muito excludente, né? E fiquei muito feliz também de você dar esse spoiler, né? Essa novidade que é o livro. É muito importante que a gente se cuide, que a gente fale da saúde mental. Não temos que ser fortes o tempo inteiro. Somos pessoas, somos seres humanos, né? Vivemos em altos e baixos, né? Então, precisa muita coragem para poder se despir, sim, né? Dessa maneira. E eu fico super feliz de você trazer essa novidade para cá e de saber dessa cura e dessa virada de chave, né? Que caminhos novos se abram, né? E que seu caminhar se mantenha sempre colorido e que você viva largando sorrisos por aí e por onde você passar, tá? Quero te agradecer muito pela presença, pela troca e pela sua contribuição dentro da moda mineira, que é potência, que é polo, né, de cultura. E convido a todos a seguir o Insta da Lid. Pode falar, Lid, seu Insta. Meu Insta é Lidiana de Almeida, tá? Ali tem um pouco da minha vida pessoal, dos meus estudos, né? Que eu tô numa jornada de estudo, então você vai conhecer um pouquinho de mim lá. E eu também quero agradecer pelo espaço, assim, sensacional, muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Me sinto muito honrada por ter sido convidada e conte aí comigo para outros projetos. Pode deixar, Lid. Nós que nos sentimos honrados e muito por cada uma que passou por aqui. Gente, esse é o podcast do Avesso, a cadeia produtiva da moda preta. Obrigada.